Fala pessoal, nesse vídeo eu quero trazer 5 dicas que eu particularmente gostaria de ter recebido antes de entrar na faculdade de Direito. Eu tô indo para o último semestre da faculdade, já estou no quinto ano, estou nessa fase de TCC e, e assim, eu lembro de muita coisa que aconteceu nesses últimos 5 anos da minha vida e para você que está começando o curso de Direito hoje, ou vai começar amanhã, ou se você está no ensino médio, se você está querendo fazer uma faculdade e Direito é a sua primeira opção, eu quero trazer aqui 5 dicas que, se eu tivesse escutado elas antes e tivesse abraçado essas ideias antes, acho que a minha vida poderia estar um pouco melhor nesse sentido, sabe? Eu acho que eu poderia estar saindo dela um pouco mais tranquilo e mais pronto até para o mercado de trabalho, né? Já chega no quinto ano, você começa a bater aquela crise existencial e, sei lá, são 5 coisas que eu gostaria de saber antes de entrar na faculdade de Direito. Eu espero, assim, poder te ajudar nessa sua escolha, tá? Para que vocês entendam mais ou menos como funciona a faculdade e quais atitudes você pode ter que vão te ajudar com certeza. Bom, gente, como vocês puderam ver, a minha primeira dica é que entendam: o direito é chato. O direito é muito chato. Por quê? É, essa frase me foi dita na minha primeira semana de estágio. Na minha primeira semana de estágio eu estava num órgão público com um monte de estagiários, a gente tinha acabado de entrar. E o que aconteceu? A nossa chefe foi nos visitar pela primeira vez e ela foi falar com a gente, ela começou a explicar como as coisas funcionavam por lá. E ela falou algo que é um insight tão óbvio, mas que é uma coisa que eu fico me lembrando várias vezes quando eu fico pensando, nossa, por que as coisas são assim? Então, o que ela falou? Ela disse assim, gente, o direito é careta. O direito é careta, o direito é chato. Por quê? O direito consiste em você sentar, ler, interpretar aquilo que você leu, escrever e fazer tudo de novo. Essa é a vida do operador do direito, né? A sua vida não vai ser muito diferente do que isso. A menos que você, por exemplo, se você decide ir por uma carreira de oficial de justiça, de repente, você quer prestar esse concurso, aí tem um pouco mais de dinamismo na sua rotina. Ou se você pretende seguir na carreira policial, você pode ser um agente de polícia, você pode ser um policial rodoviário federal, para que depois você tente, né, chegar ao cargo de delegado, aí tem um pouco mais de dinamismo, né, um pouco mais operacional. Mas se você quer advogar, se você quer trabalhar como promotor de justiça ou defensor público, a sua vida vai ser sentada em frente, você vai ficar sentado em frente a um computador, digitando, lendo arquivos, você vai estar lidando com Word, você vai estar lidando com Excel, vai estar lidando com portais, e você vai passar o dia todo nisso, né? Depois eu fui para um outro estágio no escritório, e eu lembro que eu tinha uma vista para uma janela bem bonita, e às vezes estava um dia super ensolarado, né, 2 da tarde assim, e eu pensava, meu Deus, que dia lindo, eu estou aqui enfurnado, né? Você tem esse monte de gente, um monte de estagiário, advogado que está ali enfurnado, sentado, lendo e escrevendo, né? E é isso basicamente a nossa vida, tá? Então se você não se incomoda muito com isso, ou se você se incomoda com a ideia da rotina, você tá lá preso, às vezes você vai fazer uma diligência ou outra em algum cartório, algum fórum, mas assim, é sentar, ler e escrever. Você vai estar lendo textos na faculdade, você vai estar lendo processos no estágio. Então, se essa vida onde o seu cérebro é a parte mais ativa e você não se incomoda, saiba que você está entrando nesse meio, né, que a atividade, a natureza da atividade consiste nesses comportamentos, nessas atitudes, que é realmente sentar, ler, escrever e interpretar. Então, se você tem alguma ilusão quanto a isso, saiba que é basicamente essa a sua rotina depois que você entra por direito. Bom, a segunda dica que eu trago para vocês que querem cursar direito, que querem entrar nesse universo, né, faça estágios e aprenda ao máximo possível. Tire da cabeça a ideia, né, do estágio obrigatório, porque eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu lembro que eu via esse negócio de, putz, eu preciso fazer estágio, né? Eu preciso de 1 ano de estágio obrigatório. E assim, cara, veja o estágio como uma oportunidade. O direito em si, ele é um ramo que as pessoas falam que o direito ele é amplo, ele tem muitas profissões. E é verdade, mas você tem que ver isso como um ramo cheio de oportunidades para vocês adquirirem experiência e vocês aprenderem.
sobre o mercado de trabalho, sobre como é na prática as coisas. Porque, assim, as chances de frustração existem, as chances de vocês se encontrarem existem. Muita gente tranca a faculdade, depois começa a fazer estágio, vê como é na prática. Então, eu digo para vocês tentarem começar nos estágios o mais cedo possível. No primeiro ano de faculdade, se possível, porque, na minha experiência, muitas pessoas só começaram a fazer estágio a partir do segundo ano. Porque, assim, no primeiro ano você não tem tanto contato com direito material ou processual. Então, você não tem tanta utilidade, ou pelo menos você não vai ser usado pelos escritórios como os escritórios querem que você seja usado, entendeu? Eles não conseguem te lapidar tão cedo, né? Eles preferem buscar alunos que já estão mais avançados no curso, a partir do terceiro semestre ou do quinto semestre, né? Do terceiro, segundo, terceiro ano, quarto ano. Então, mas procure o mais cedo possível, né? Vai procurando, procure se inteirar do seu mercado de trabalho, vai conhecendo os escritórios da sua cidade, procure se qualificar enquanto isso, mas busque trabalhar, né? Busque esse trabalho que tem um viés de aprendizado, que também ajuda que você não tem esse vínculo de emprego, né? Você é um vínculo para aprendizado, de experiência, está na faculdade, você está sendo lapidado, muitas vezes um escritório, uma empresa, eles vão querer te manter, né? Mas assim, entenda que seu viés é para aprender e você tem que agarrar essas oportunidades para também se conhecer, tá? E se você não estiver se sentindo bem no estágio, se você não estiver feliz, não tenha medo de trocar, né? Não tenha esse receio, porque assim, como eu disse, você não tem esse vínculo forte e você tem que conhecer o máximo possível. Nas minhas experiências, eu conheci 3, 4 áreas do direito, né? Na prática, na vivência prática. Então, assim, não tenha medo de errar, não tenha medo de se frustrar, tentar de novo, sair, participar de processos seletivos, entendeu? Ir para a empresa, ir para órgão público, ir para escritório, tá? E eu queria comentar um caso de uma menina que ela tinha mais ou menos uma noção do que ela queria. Ela sempre almejou um determinado cargo, né, dentro de um órgão público, e ela estava dentro de um escritório, ela estava muito estável, ela estava com uma estabilidade ótima, um escritório muito bom aqui na cidade, e ela pensou, putz, eu só vou descobrir se o que eu quero é aquele cargo se eu aproveitar essa oportunidade que eu tenho de entrar nesse órgão público. Então, ela deixou, né, um escritório onde ela estava bem, estável, para abraçar essa oportunidade, para ver se era aquilo que ela queria. E essa é a oportunidade perfeita para vocês fazerem isso, de vocês não terem medo, de vocês conseguirem ir para cima mesmo, e conhecerem, e quebrarem a cara, e de tentar de novo, tá? E muitas vezes não tem problema de você demorar para se encontrar, seja num escritório grande, numa empresa, num escritório pequeno, num órgão público, tá? Para vocês irem se conhecendo. Até porque vocês estão investindo em si próprios durante esses 5 anos. Então vocês têm tempo mais do que suficiente de se conhecerem, de experimentarem. Então, façam estágios, tá? Façam estágios e não tenham medo de errar e sempre tirem o máximo de aprendizado possível desses locais que vocês adentrarem. A minha próxima dica que eu tenho para vocês é seja engajado nas coisas, tá? A faculdade ela vai te dar muitas oportunidades para você aprimorar o seu currículo e aprimorar, né? Eles também estão lapidando o profissional ali dentro. Eles querem que você se torne uma pessoa melhor. Então eu digo para vocês, cara, se a sua faculdade oferece iniciação científica, se ela oferece eventos, congressos, possibilidade de você escrever artigos, de apresentar artigos científicos, cara, por favor, abrace isso. Você não tem noção do quanto isso pode te ajudar, tá? Eu teria feito vários artigos, várias iniciações científicas, vários projetos de pesquisa, teria escrito vários artigos para tentar publicar em revista de tribunal, sabe? Você vai meio que é o nascimento de uma autoridade do direito, né? Que é você. Você tem total possibilidade de ser uma autoridade um dia, de ser um doutor, de ser um mestre. E tudo começa na faculdade, né? A sua carreira acadêmica ela é algo muito importante que o mercado valoriza muito, tá? Eu sei que tipo assim você pensa, nossa, o que importa é ganhar dinheiro, o que importa é ficar rico, o que importa é ficar milionário com direito. Mas cara, e a sua expertise? E o seu conhecimento? E o seu saber jurídico? Sabe? Porque isso só vai te trazer vantagens. Vai te tornar uma pessoa mais produtiva, vai te tornar uma pessoa mais inteligente, vai te deixar uma pessoa mais especializada,
com um senso crítico maior. Então, assim, faça pesquisas, escreva artigos, publique, apresente, vá em eventos, vá em congressos, por quê? Isso vai te transformar num profissional melhor, tá? Isso vai te deixar mais lapidado para o mercado. Em 2022, quando eu estava em Natal, eu fui num congresso de direito penal. Eu estava no meu terceiro semestre, eu estava no começo do segundo ano. E desde antes de entrar na faculdade, eu conhecia esse congresso de direito penal que era realizado em Natal, né, no Rio Grande do Norte, que é organizado aí pela Grupo Notório. E eu pensei, cara, eu já estou na faculdade, eu consegui um preço bem acessível, eu fiquei tipo no melhor resort que tem em Natal. E, cara, eu tive a oportunidade de ver muitos palestrantes de muito renome dentro do direito penal, né? E o que eu consegui tirar disso também? É o gás que isso te dá para continuar, a motivação que isso te dá. Porque eu saí de lá pensando, mano, tava no final do terceiro semestre, eu pensava, cara, isso aqui me deu um gás para terminar o semestre, para chegar nessa semana de prova e pensar, mano, vou destruir, eu quero ser juiz, entendeu? Porque a gente começa muito empolgado um semestre, querendo ser melhor do que no anterior, e chega no final você só quer, tipo, mano, entrega o que tem que entregar e tchau, entendeu? Mas se você puder participar, se você puder ser engajado nas coisas que você gosta, e eventualmente você vai acabar descobrindo coisas que você não gosta também, que você está fazendo, mas nunca deixe de procurar, de se capacitar, entendeu? Porque isso vai te manter motivado. Porque senão você vai sair da faculdade pensando, mano, eu não quero nada, entendeu? Eu não sinto mais prazer nisso aqui. Eu não tenho vontade de fazer isso aqui. Eu vou fazer outra coisa na minha vida, sabe? E você começa a se iludir, você começa a se enganar. Então, se você tem a oportunidade de participar de um evento, de um congresso, de, pô, trazer um propósito para tua faculdade, eu sugiro que você abrace isso, as oportunidades que a faculdade te dá. Isso vai sair toda semana, às vezes, entendeu? Dependendo da sua faculdade, isso pode vir várias vezes. Então, saiba pensar, tipo assim, cara, isso aqui traria um propósito maior. Eu acho que isso aqui eu engajaria, eu posso aprender muitas coisas, eu posso ter oportunidades aqui dentro. Então, eu digo por experiência própria, que se você procurar ser o mais engajado possível, você vai ver mais propósito naquilo que você está fazendo e naquilo que você está investindo, muitas vezes muito, muito dinheiro. Cara, essa dica é uma dica que eu recebi de um professor e é algo que eu vejo muito na realidade, que é faça bons amigos. Eu, graças a Deus, fui muito abençoado de ter bons amigos durante esses anos, tá? Alguns mais próximos, outros mais distantes, né? Às vezes por questão de sala, de horário de aula, mas ter bons amigos é fundamental, cara. Por quê? Eles servem muitas vezes como motivação para vocês continuarem, para vocês, né, estarem ali todos os dias, né? Por exemplo, pô, eu vou vir amanhã, vou pra aula amanhã, mas pelo menos vou estar com a galera, vai estar todo mundo ali, a gente vai ter momentos de descontração, de distração, que, cara, querendo ou não, isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Então eu sugiro que você não se isole, porque você não tem a oportunidade de dar uma risada, de você desabafar, de você conversar, de ter uma conversa sincera fora daquele ambiente universitário. E assim, vocês vão ter muitas oportunidades disso, de conhecer muitas pessoas, tá? E, né, além disso, vocês vão ter muitos amigos para trabalhos, né? Trabalho em grupo. Isso é algo que eu acho que toda faculdade tem, trabalho em grupo. E você vai acabar conhecendo muitas pessoas diferentes, né? Quando você estiver fazendo trabalho em grupo e criando laços, né? Por exemplo, o meu melhor amigo da faculdade eu só sou muito amigo dele por quê? Porque a gente fazia muito trabalho junto, a gente não conhecia ninguém, então a gente se uniu. E deu muito certo, porque a gente se identifica muito, a gente é muito amigo. Até hoje, tipo, desde o primeiro ano, a gente é muito, muito amigo. Então, vocês vão ter muita ajuda deles com isso. E às vezes você vai conhecer pessoas também que não ajudam tanto nos trabalhos em grupo. E nesse caso, assim, tem a necessidade maior, que é de entregar o trabalho, né? Então não tenha medo de, sei lá, às vezes carregar um grupo nas costas para entregar aquele trabalho, para cumprir o que você tem que fazer. E você tira uma lição de que, tipo, eu não vou mais fazer trabalho com essas pessoas, né? Assim, respeito acima de tudo, né? Nunca procure engajar, criar contenda, briga, tá? Às vezes vocês vão encontrar pessoas mais folgadas na faculdade, que você vai acabar tendo que fazer o trabalho por elas, mas, assim, tire isso como aprendizado. E querendo ou não,
você tá certo, você tá sendo justo. E às vezes a pessoa vai reconhecer o seu esforço, às vezes a pessoa vai reconhecer que vacilou, né, que pisou na bola com você, tá? Então não tenha medo de carregar um grupo nas costas, mas espero que você não precise fazer isso, tá? Então cerque-se de pessoas que, poxa, que sejam engajadas, que trabalhem, que sejam, sabe, que sejam honestas e sempre ajude as pessoas porque você vai ser ajudado um dia. Eu tenho um professor que ele é médico, né? E eu resolvi, ele fez medicina e depois ele fez direito. E eu quis perguntar para ele se o inverso era possível, porque pô, faculdade de medicina é integral e aí você pensa, mano, não vai ser possível, né? E aí eu perguntei para ele, e ele falou que, cara, é possível fazer o inverso, é possível você ser um advogado e querer fazer medicina, né? Mas ele não enfatizou a ideia de você ter que trabalhar à noite ou trabalhar no final de semana porque você vai estar o dia inteiro na faculdade. Ele falou assim: se você tiver bons amigos que te passem a matéria, que colocam o nome no trabalho, que facilitem a sua vida, você vai conseguir. E cara, eu pensei, mano, isso é verdade. Porque eu conheço pessoas que trabalham e fazem faculdade à noite e às vezes não conseguem cumprir com toda a demanda da faculdade, mas elas têm bons amigos, né? Tem um bom grupo de amigos que ajudam ela. E aquela pessoa não está sendo desonesta, né? Nunca passa a perna em ninguém. É só, assim, entenda que você vai estar lidando com pessoas de realidades diferentes. Você vai estar lidando com mães, com pessoas que trabalham o dia inteiro, né? Na faculdade, às vezes você encontra, sei lá, um policial, uma pessoa que trabalha o dia inteiro e que faz direito à noite, né? Uma pessoa que você não sabe o que ela faz quando ela não está na faculdade. Então, é importante que ela tenha um grupo de amigos para apoiar ela, né? E aquela pessoa, a gente espera, né, que ela não seja desonesta, que ela cumpra com o trabalho dela, mas a gente vai ajudando, né? Acho que deu para entender o que eu quis dizer, que os amigos, eles vão te ajudar na faculdade e até fora da faculdade com questões de networking, com questões de, enfim, oportunidades profissionais, né? Um indica o outro, né? Porque cada um vai ter suas afinidades. Então, eu digo que vocês procurem ter bons amigos, tá? Porque, cara, é só vantagem. É muito bom poder ter os amigos que eu tenho hoje em dia. Bom, por fim, minha última dica parece meio genérica e óbvia, mas, cara, quando você começa a viver aquilo, ela pode te pegar de jeito, que é leve as coisas a sério, tá bom? Entre de cabeça na faculdade. Por quê? Assim, no primeiro ano, muitas pessoas, né, se você perguntar para um auditório cheio de bacharéis e perguntar o que vocês fizeram no primeiro ano de faculdade de direito de vocês, a maioria vai falar que não fez nada, porque, assim, são muitas matérias introdutórias, a maioria não está fazendo estágio, claro, isso vai variar de realidade para realidade, mas assim, mas as pessoas elas não estão tão engajadas ainda. Todavia, quando você começa a fazer um estágio assim de 6 horas, e você, putz, você tem uma sua academiazinha, você faz musculação, você treina, você tem algum outro hobby, e aí você vê o seu dia que é composto por faculdade, tarefas da faculdade, estudar, estágio ou trabalho e treinar, cara, isso é até um meme, né? Que você corre o risco de enlouquecer. Porque a sua alimentação pode ser prejudicada, o seu sono pode ser prejudicado, porque o dia, a menos que você seja muito organizado, o que é muito difícil, porque a gente sempre tem algumas questões de tipo assim, o tempo de deslocamento, o tempo no celular, a preguiça, o tempo de. As coisas pequenas que a gente não percebe, mas que tomam tempo. Cara, o seu sono ele corre o risco de ser prejudicado também, o seu rendimento corre o risco de ser prejudicado. Mas eu digo assim, então leve a sério, porque as coisas podem virar uma bola de neve, porque tem professor que vai pegar pesado na matéria dele, que vai pedir provas muito difíceis, que vai pedir trabalhos difíceis, que o conteúdo vai ficando mais denso. É, e assim, se você não entrar de cabeça, não tem como. Tipo assim, não tem como você escapar, tá? Porque você vai ter que conhecer alguma coisa, senão você vai correr o sério risco de reprovar, aí você vai chegar na prova final, que ou você passa ou você reprova, e você provavelmente vai reprovar. Porque não tem como, é um conteúdo de um semestre inteiro, tá? Para você aprender, e você não aprendeu quando você deveria aprender, e assim, a maioria dos casos que eu vejo de pessoas que vão para a prova final é que elas reprovam, tá? Ou elas passam raspando, entendeu? Então, assim, leve a sério, você tem um semestre inteiro para isso. E busque não ser negligente com a faculdade, tá? Porque ela vai acabar cobrando. Claro que os seus amigos vão te ajudar quando eles puderem,
Mas assim, a prova muitas vezes ela é individual, você vai fazer sozinho. E trabalhos, atividades, às vezes pode ser individual. Então, assim, é, busque levar as coisas mais a sério, tá? Porque os professores querem formar bons profissionais. Eles querem formar profissionais que correspondam, que mostrem que aprenderam o conteúdo, tá? E se você, pô, se estiver estudando numa faculdade muito top, de renome, ah, a exigência vai ser mais alta, tá? Então, a exigência vai ser maior para vocês. Então, leve a sério a sua faculdade, tá? Cada semestre é um desafio, cada semestre parece até uma temporada de uma série, parece. Essa é a percepção que eu tenho. E cada uma delas vai ter o seu desafio, principalmente quando você começar a estagiar, tá? Porque a faculdade, ela perde um pouco o propósito, né? Não o propósito, mas ela perde um pouco a prioridade, né? Porque você tem que mostrar profissionalismo ali no seu estágio, e eu digo para vocês não perderem o foco e que vai dar tudo certo, tá? Sejam honestos, levem a sério. Até a coisa que o seu colega falar para não levar a sério, leva um pouquinho só a sério, tá? Porque vai fazer a diferença para você. E você vai se tornar um profissional melhor. Eu tenho certeza disso. E, e é isso, essa é a última dica que eu tenho para vocês, de levarem a sério esse curso, levarem a sério as matérias, respeitem os professores e leve-os a sério, tá? Porque vocês só vão ter a ganhar com isso. Bom, pessoal, é isso por hoje, tá? Essas foram as minhas 5 dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu estava entrando na faculdade de Direito e que se eu tivesse levado elas mais a sério, as coisas teriam sido diferentes e eu não teria sido tão pego de surpresa, acredite. E então, resumindo aqui para vocês, o direito, ele é chato, tá? Ele é bem careta, ele é a arte de sentar no computador, ler e escrever. Faça estágios e aprenda o máximo que puder. Seja engajado nas coisas. Não seja só a pessoa que entra na aula, vai embora, chega na prova, vai embora, tá? Eu não aconselho isso para ninguém. Faça um bom networking no tocante aos seus amigos. Tenha bons amigos ao seu lado. Então, não se isola na faculdade. Não seja o cara que senta sozinho, a menina que senta sozinha, pega e vai embora e até o próximo dia. Não. Tenha um grupo de amigos com quem você possa contar, que vale a pena, um grupo de amigos que te ajude, que te impulsione, que te respeite, que goste de você, tá? Porque você só vai ter vantagens com isso, tanto no lado afetivo, pessoal, quanto no lado profissional, quanto no lado acadêmico. E por fim, leve as coisas a sério. Não seja negligente com a faculdade, tá? Por mais que você tenha amigos ao seu lado, no final é a sua OAB com quem você vai responder, entendeu? Então, leve a sério essa faculdade. Cada matéria, até no primeiro semestre, quando você estiver aprendendo filosofia do direito, isso vai voltar para você. Quem fez OAB sabe disso. Até o último semestre, quando você estiver estudando, sei lá, direito, sei lá, processual, tributário, né? Leve a sério, porque isso tem seu valor. Né? É uma faculdade que ainda tem muito valor, é uma faculdade que alimenta muito o seu senso crítico, que as pessoas precisam de você, tá? E você tem um valor único, então busque lapidar isso, busque se lapidar, se capacitar, porque você tem algo sim a trazer para o mercado jurídico, tá certo? É isso, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado, e se você gostou, se você tem algo a mais a dizer, escreva nos comentários, tá? Espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso para vocês. E, bom, é isso. Se você gostou, deixa o like, comente, se inscreva e até a próxima, pessoal. Tamo junto.